Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o tema do episódio de hoje é limites, regras e limites. Os filhos precisam, mas não gostam. Então, esse é o episódio 49 de uma série de vídeos que eu venho fazendo lives, e essa semana passada eu fiz todos os dias, semana que vem também vou fazer. São lives que preparam os pais no sentido de que fazendo com que as situações do cotidiano se transformem em facilitadores. Então, por exemplo, as regras e os limites é como se fosse um obstáculo, mas a ideia é fazer com que esse obstáculo se transforme num facilitador, num atalho na educação dos filhos. Então, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e tenho 3 filhos adultos. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21 e a Laura 19. E nós conseguimos construir uma relação de admiração, cumplicidade. Eu consegui dar uma educação legal para eles e agora o objetivo é passar para vocês todas essas dicas e todas essas sacadas que eu aprendi ao longo desses 24 anos. Então, eu identifiquei como a minha missão de vida ajudar vocês, passar para vocês tudo isso que eu aprendi. Então, eu estou distribuindo conteúdo nas minhas redes sociais, no YouTube, no Face, eu estou aqui no Face, eu estou aqui no Instagram. E se você deseja criar e educar filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis e manter a paz e a harmonia em casa, você está no lugar certo. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. E o tema do episódio de hoje é limites. Os filhos precisam, mas não gostam. Como fazer numa situação dessas, né? Eu escolhi esse tema hoje a pedido de uma mãe que me falou o que mais é complicado para mim, eu acredito que seja a parte dos limites mesmo. Então, eu separei algumas coisinhas aqui que eu anotei e eu vou falar como é que eu fiz lá em casa de uma maneira bem prática, assim, porque eu sou uma pessoa comum que teve os problemas comuns que todo mundo tem e consegui educar os meus 3 filhos com uma educação positiva, sem bater, sem gritar e com limite e disciplina. Então, essa é uma situação importante em que a gente precisa dar limite, impor a hierarquia, né, de mãe, de pai. Quem é que manda dentro de casa? Quem é que decide? É o filho que decide quando se joga no chão e faz birra? Ou é o pai e a mãe que ensina esse filho que não é com birra e com grito e com choro que ele vai conseguir as coisas? Ou um filho adolescente não é se socando no quarto ou não interagindo ou não participando que ele vai ser um filho, né? Um filho legal, um filho participativo. Então, a gente precisa mostrar esses limites e essas regras para os filhos, né? O pessoal do Face aqui tá me escutando, coloca um certinho, por favor, porque eu tirei o som do meu notebook para não interferir, mas eu tenho medo que não esteja aparecendo som aí no Facebook. Mas enfim, a ideia é, quando vamos passar regras e limites para os filhos, quando mudamos as atitudes, os filhos, eles ficam mais manhosos, certo? Eles não gostam.
Eles percebem que a gente está querendo impor um limite, impor uma regra, e eles não gostam. Por exemplo, é natural eles não gostarem. Então a gente começa a identificar o porquê, como é que isso acontece. Quando vamos começar uma atividade física, por exemplo, é difícil, o começo é difícil. Então, quando a gente começa uma atividade física, isso é difícil, o começo é difícil e depois aquilo vira um hábito, então a gente começa a identificar. Se eu for acostumando meu filho, acostumando minha filha com regras, com limites, com situações em que ele vai perceber que aquilo faz parte da rotina, faz parte do cotidiano, e depois ele vai fazer automaticamente, e eu vou estar sempre do lado, eu vou estar sempre orientando, né? Eu vou deixar o meu filho confortável na zona de desconforto dele. Então, assim, eu não vou pedir tarefas difíceis, com metas e objetivos difíceis, que esse filho não consiga fazer. Não, eu vou pedir tarefas, eu vou dar regras, eu vou dar limites de coisas que esse filho vai conseguir executar. E quando esse filho conseguir executar, ele vai ver que é legal, porque faz parte de um contexto, né? Pai e filha, mãe e filho interagindo em prol de uma harmonia dentro de casa. Então, assim, o importante é o pai e a mãe passar para o filho a cultura familiar, a cultura da casa. Quando eu falo família, pode ser o pai e o filho só, né? Se esse pai é separado, se essa mãe é separada, pode ser só os dois dentro de casa. É uma cultura da casa, da família. Então, assim, a gente vai guardar os brinquedinhos antes de dormir, ou a gente vai lavar a louça, a gente vai arrumar o quarto, a gente vai... Então, no início, a gente sempre ensina e dá a entender que faz junto. Depois, a gente começa já a dizer, olha, a mãe já te explicou faz tempo, então, assim, agora tu já sabe fazer sozinho, agora tu vai lá e faz. Então, assim, colocar as regras e limites do jeito errado é um tiro no pé, né? Então, assim, o jeito errado qual é? É gritando, é impondo. O jeito errado é fazendo com que esse filho ache que aquilo é um peso. Então, assim, receber regras e receber limites não pode ser visto como um peso, como uma coisa muito ruim. Se esse filho tá vendo dessa maneira, é porque não existe uma conexão aí. Mas como fazer essa conexão? Aí é que tá a grande jogada. O bom é começar desde pequenininho, né? Que o filho entre no ritmo, com muita conversa, muito diálogo. E depois, se o filho já é grandinho e esse pai e essa mãe não colocou esse ritmo, mas identifica que agora realmente é hora desse filho receber regras e limites, e de uma vez por todas isso precisa ser resolvido aqui em casa, então a gente usa algumas técnicas aí para que esse filho interprete isso e aceite isso de uma maneira super legal, sabe? Então, assim, nessa mudança de hábitos das crianças, quando começamos a impor limite diferente, solicitar coisas diferentes, que funcionavam de outra maneira, e com birra ou se jogando no chão, por exemplo, ou respondendo, a criança insiste em funcionar daquela maneira. A criança e o adulto também, ou o adolescente ou o pré-adolescente. Quando já tinha um hábito, quando já tinha um sistema de funcionamento na casa, e isso era na base de birra, de responder, de não fazer, de não ser solícito e tal. Se já tinha esse ritmo, então é natural que esse filho queira continuar, queira manter nessa zona de conforto para não mudar nada. É natural, é do ser humano isso. Então, assim, essa criança, ela funcionava desse jeito e ela insiste em funcionar daquela mesma maneira
para conseguir os mesmos resultados, né? Então, por exemplo, a criança pensa, eu sempre chorei, me joguei no chão, gritei, eu sempre fiz cara feia para minha mãe e consegui as coisas, né? Fiz com que ela ficasse inibida e não me pedisse para lavar uma louça, para arrumar um quarto, para arrumar uma cama, sabe? Para ajudar em casa a tirar o lixo ou enfim, qualquer coisa assim relacionada a regras, né? Dormir cedo, acordar cedo, fazer as tarefas de casa, tudo isso é muito chato, né, gente? É tudo muito chato, parece o fim do mundo, mas na verdade não é. Na verdade é a vida real. Então assim, o porquê das coisas, a gente explicando e conversando, a gente consegue passar para os filhos o lado bom da vida, sabe? Então assim, a princípio a gente pensa, nossa, como tudo é muito chato, né? Como tudo é muito chato, ter que lavar louça, ter que arrumar a cama, ter que... aqui em casa é cheio de regras, é cheio de normas e limites, não posso isso, não posso aquilo, não posso isso, não posso aquilo. Então veja bem, a gente precisa saber dosar quando a gente está falando não, 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 não. E a gente precisa ser mais positiva. Filho, olha só, lava aquela louça ali, que aí tu ajuda a mãe, aí a gente termina mais rápido, tu vai pro quarto, vai jogar, ou enfim, né, descansa, e a mãe também vai descansar mais cedo, porque a mãe tem um trabalho assim, tem que fazer tal coisa, enfim, entende? Tenta colocar o lado bom na coisa, sabe? E a gente precisa fazer com que os filhos entendam que a gente também tem direito de receber a participação deles em casa, porque o pai e a mãe participam o tempo inteiro com os filhos, certo? O pai e a mãe fazem almoço, fazem café, ajudam, ou dão banho, ou isso, aquilo, dependendo da idade, né, do filho. Então, assim, o pai e a mãe participam na vida do filho o tempo inteiro, mas o filho não pode participar na vida desse pai ou no contexto da vida familiar. Então assim, é uma via de mão dupla. A gente precisa estimular o trabalho, a gente precisa estimular a empatia nesse filho, que ele exercite a empatia dele conosco, né? Porque a gente precisa ensinar também os nossos filhos a terem empatia com outras pessoas, com os amigos, com os professores, com os coleguinhas de aula, né, com os priminhos, enfim, com os irmãos. Então, assim, esse filho, ele vai entender que ele vive numa sociedade, que ninguém é uma ilha, né, que as coisas precisam acontecer de uma maneira, com uma sincronia. E essa sincronia, ela para ter harmonia, ela precisa ter uma vibração alegre, uma vibração boa. Só que assim, o pai e a mãe colocando limites e regras dentro de casa, aos trancos e barrancos, é o jeito errado, com grito, com uma energia ruim, uma frequência baixa. Então, esse é o jeito errado de um pai e a mãe colocar limites. Qual o jeito certo então, Kátia? O jeito certo é conversando. Agora sim, cada pai e cada mãe precisa identificar a idade desse filho, porque a idade vai fazer com que o tipo de exemplos, tipos de palavras, tudo isso vai modificar conforme a idade do filho, certo? Então, por exemplo, a criança que antes se jogava no chão, que nem eu estava falando, se jogava no chão para conseguir as coisas, a criança gritava, a criança era malcriada, e enfim, o pai deixava, a mãe deixava tudo. De repente, essa criança percebe, a minha mãe tá fazendo umas coisas diferentes, ela tá me exigindo que eu ajude ela tá querendo que eu guarde os brinquedos, ela tá querendo que eu almoce sentadinho aqui na mesa junto com todo mundo, e antes eu podia ficar circulando pela casa, correndo pela casa.
né? E agora o que é? Que história é essa? De repente a minha mãe, assistindo os vídeos da Kátia, começa a funcionar de outra maneira. E daí? Como é que faz? Aí a vida do filho e da filha vira um caos, né? Porque quando a criança identifica que não tem outro jeito, que vai ter que ser parceiro dessa mãe e desse pai, inicialmente isso é muito difícil para o filho. Mas depois o filho percebe que quando entra o hábito, quando entra na rotina, quando vira um costume participar e seguir as regras da casa, né, e entrar no limite, quando esse filho percebe que isso é gostoso, que traz uma alegria, que traz uma felicidade, esse filho já nem percebe mais. E ele continua fazendo, seguindo as regras, né, que a mãe e que o pai colocam em casa, porque ele percebe que aquilo ficou uma coisa boa. Aquilo realmente deixa minha mãe feliz, eu me sinto bem também participando. Quando o filho é pequenininho, a filha é pequenininha, eles não percebem, né? Eles não têm essa consciência, mas eles têm uma sensação, eles têm um sentimento. Então, assim, quando a mãe conversa e pede, explica o porquê das coisas, é importante a gente sempre explicar. Agora a mãe não vai mais aceitar que tu grite, a mãe não vai mais aceitar que tu faça birra, a mãe não vai mais aceitar. Então, se tu fizer isso, a mãe vai ficar muito triste, a gente não vai conseguir ter uma conversa numa boa, porque tu só grita, só chora. Por que tu tá fazendo isso? A mãe alguma vez gritou contigo? A mãe chora quando a mãe tem que fazer uma coisa a mãe tem que fazer uma coisa e a mãe não quer fazer aquela coisa. A mãe chora, a mãe se joga no chão, a mãe não se joga no chão. Então tu também, filho, tu também, filha. Não pode se jogar no chão quando tem que fazer uma coisa e tu não quer fazer essa coisa. Então, assim, é se colocar no lugar do filho e também fazer o filho se colocar no lugar da gente. Então, assim, outra coisa importante é a gente ter uma cultura na nossa família, uma cultura dentro de casa bem concreta. Por exemplo, assim, a gente vai sempre lavar a louça, a gente vai sempre manter a casa arrumada, a gente vai sempre manter um clima bom, um clima alegre. Tudo isso faz parte da cultura que vai ficar dentro da casa a partir do momento em que a gente decidir. Porque assim, eu na minha casa, desde que minha filha mais velha era bebê, eu pensava, quando eu tiver meus filhos, eu quero uma casa alegre, eu quero uma casa em que as crianças sejam alegres e a gente escute música e a gente dê risada. Claro que não é todo dia assim, né, gente? Não é mundo de Cinderela, mas essa era uma cultura que eu adotei desde o início. Então, assim, se hoje meus filhos adultos, eles têm educação, eles têm caráter, eles têm dignidade, integridade, eles são gentis comigo, com eles, entre eles, foi porque eu fui plantando desde o início. Eu tinha esse cuidado, eu tinha esse objetivo, eu me dediquei para eles e para eu ter uma vida, eu ter uma paz dentro de casa. Então eu me dediquei para isso. Agora, se um pai e uma mãe que tá me assistindo não tá com essa situação, tem um problema em casa que pode estar assim um clima ruim, a criança fazendo birra, ou não obedece, ou não para quieto para comer, ou isso ou aquilo. Então, e a gente se deu conta, ou o filho é mais velho, enfim, e a gente se deu conta, é a hora da gente se respeitar e ter noção. Eu vou mudar isso de uma vez por todas. Então eu vou falando aos poucos com meu filho. Eu vou implantando regras, eu vou implantando limites. Olha, agora é hora de comer. Vai ficar sentadinho na mesa e vai comer bem quietinho, porque a mãe quer que tu seja uma filha querida, obediente,
a mãe também é querida contigo. Então, a partir de hoje, a mãe não vai mais aceitar que tu fique circulando pela casa na hora das refeições. Por exemplo, né? Tô chutando um exemplo aqui. Então, qual é a ideia? A ideia é abrir o jogo independente da idade do filho. Porque se o filho é bebê, se o filho tem 1 aninho, 2, ele pode não saber falar e se expressar. Mas esse filho já entende. Porque, gente, eles entendem tudo que a gente fala. É impressionante, são uns aviões, sabe? A gente é que não usa isso pro lado bom. Assim, sabe quando a gente percebe que tem um assaltante, um ladrão, alguma coisa muito inteligente e a gente pensa, meu Deus, como é que esse cara não usa toda essa inteligência para fazer o bem, para ganhar dinheiro de uma forma honesta, né? Então, os filhos também, eles são muito inteligentes. Então, cabe a nós usar essa inteligência deles para desenvolver eles como pessoa, como ser humano. E a gente precisa entender que se eles não querem aceitar os limites e entrar nas regras, é natural. É natural porque a gente também não quer, a gente também não gosta, a gente também tem resistência. Só que o que acontece? A gente precisa entender o nosso cérebro e o cérebro do nosso filho. Eu sempre falo que tem o neocórtex, que é mais na frente, né, que é frontal, e tem o sistema límbico, que é mais central, certo? Então, qual é o duelo entre um e outro? O neocórtex, ele é responsável pela parte da razão, pela parte racional, certo? Ele é quando a gente pensa assim, eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que... Eu decidi que eu vou beber menos, por exemplo. Então, essa é a função do neocórtex, super racional. Só que o sistema límbico, ele não é programado para fazer com que a pessoa cresça. Ele é programado para economizar a energia da pessoa, para manter a pessoa na zona de conforto. Assim, o sistema límbico, que é mais central, ele tem a única e exclusiva função de reprodução e de sobrevivência. Sabe aquela coisa do instinto, do instinto sexual do ser humano, né? O animal também tem, né? E o animal, por exemplo, ele não tem limite, né? Quando ele tá no cio e tal, ele faz em qualquer lugar, de qualquer maneira, porque ele tem o lado do neocórtex e não tem o sistema límbico, entendeu? E o ser humano tem. Então, o sistema límbico, ele tem toda essa questão do medo, ele faz a gente procrastinar, ele faz a gente ficar na zona de conforto. O sistema límbico faz com que a gente evite tomar decisão. Olha só que interessante, porque quando a gente toma uma decisão, a gente vai precisar entrar em ação. E o sistema límbico não quer que a gente entre em ação. O sistema límbico quer que a gente fique quietinho, quentinho e numa boa. Então, assim, é natural que um filho não queira aceitar regras e limites. É natural. Então, assim, pessoal do Facebook tá me escutando, o volume tá bom? Eu não sei se tá bom aí. Do Instagram tá bom, né? Tá, vocês estão me escutando bem? Então, a gente precisa entender esse filho quando ele não quer aceitar as regras e os limites. Só que a gente precisa ter claro uma coisa, a gente precisa ter em mente como é o perfil da casa que a gente quer, o perfil da vida que a gente quer. Como é, obrigada Mari, como é o astral e a frequência que a gente quer vibrar e que a gente quer viver, sabe? Como é isso? Primeiro eu preciso ter isso claro na minha cabeça, sabe? Comigo, com meu marido, com meu esposo, enfim. Quando eu tenho isso claro comigo, aí sim eu vou passar para os meus filhos como é que é o ritmo. E eles vão dançar no ritmo da minha música. Porque a hierarquia precisa existir dentro de casa, entende? Esse filho precisa saber quem é que manda. Ele precisa saber que tem
obrigações e deveres, e que o dever, a obrigação dos pais é prover o sustento para esse filho, é prover roupa, escola, moradia, segurança, amor, afeto, né? Um lar para morar. Isso tudo é responsabilidade dos pais. Os pais não vão pegar os filhos, colocar debaixo do braço e levar para o trabalho. Um pai não vai fazer isso, porque não é a obrigação de um filho trazer o sustento para casa ou trabalhar o trabalho do pai, mas é a obrigação do filho. Esse filho, ele deve obediência ao pai, certo? Então isso precisa ficar claro, sabe? Esse filho, ele tem obrigações, por exemplo, de ser gentil, de, se é um pouquinho maiorzinho, de cuidar das coisinhas dele, de ser amoroso, de ser participativo. Por quê? A gente precisa pensar que esse pai e essa mãe, eles estão sendo assim também. O pai e a mãe são gentis comigo, o pai e a mãe participam comigo. Então, assim, se o meu pai e minha mãe participam na minha vida, eles são gentis, eles me dão carinho, me dão afeto, eu também vou ter que ser. Então, assim, é uma via de mão dupla, sabe? Então, no momento em que a gente abre o jogo com esse filho e explica, independente da idade dele, quais são as regras que a gente quer impor em casa, regras e limites, esse filho vai perceber que isso tudo é pro bem dele. Então, assim, cada louça que a gente pede para um filho guardar, cada brinquedinho que a gente pede para um filho guardar, a gente vai estar educando, a gente vai estar mostrando que se ele tiver disciplina, se ele tiver hábitos saudáveis, se ele for uma criança paciente, se ele for participativo, tudo isso, ele vai ser um adulto melhor, ele vai ser um adulto de caráter. Então, todas essas coisas a gente pode ensinar aos poucos no dia a dia, sabe? Então, assim, o que é importante, assim, a gente ter consciência que quando eles são pequenininhos, eles entendem mais do que a gente acha que eles entendem, e a gente precisa ter em mente que ser mãe e ser pai não é sofrer no paraíso, né? Como é que é aquela frase? Não é, porque assim, eu tinha isso muito na minha mente, sabe? Então, assim, quando eu comecei a ensinar meus filhos a cozinhar, quando eu comecei a ensinar eles a fazer o lanchinho deles, sabe? Eu pensava, ser mãe não é isso. Eu era muito sobrecarregada. Eu tinha 3 filhos e eu era separada. Então, assim, eu comecei a pensar, isso não precisa ser assim, sabe? Sinceramente. E aí eu comecei a conversar com eles e incluir. O primeiro dia, assim, foi um domingo que eu tava cozinhando. A Laurinha, eu acho que tinha 2 aninhos. O Bruno, uns 4. A Thaís, uns 5, uns 6. Eu cozinhando sozinha na minha cozinha e eles brincando no quarto, na sala, lá longe de mim. E eu pensei, puxa, que saco, eu não gosto muito de cozinhar, né? Tenho que confessar. E eu pensei, ser mãe não é isso, pelo amor de Deus, sabe? Eu me sentindo uma empregada deles. O que eu fiz? Fui lá, reuni a filharada e disse assim, filhos, a mãe tá tão sozinha, vamos lá pra cozinha com a mãe. Eu quero mostrar pra vocês como é que a gente cozinha, como é que a gente faz as coisas, vocês querem me ajudar a botar a mesa? Então eu fiz de um jeito como se fosse a 7ª maravilha do mundo, né? Eles, nossa... mas o que eu fiz? Eu peguei uma mesinha de criança que eles tinham lá, coloquei na cozinha pra Laurinha pintar e riscar, né? Peguei uma cadeirinha pra ela ficar ali. E o Bruno e a Thaís, eu fui dando tarefas pra eles e explicando. Olha, esse prato tu leva na mesa, cuidado para não deixar cair. Desculpa. Então, assim, quando tu integra os filhos no contexto da tua rotina e das tuas atividades, tu consegue conversar com esse filho o tempo inteiro, sabe? E aí, quando tu consegue conversar com esse filho o tempo inteiro, é muito mágico, porque esse filho ele vai falando o que ele sente, o que ele pensa sobre as coisas.
Quando ele vai falando o que ele sente, o que ele pensa, a gente vai identificando os medos desse filho, a gente vai identificando o que ele mais gosta, o que ele menos gosta. É mágico, assim, sabe? Eu sou louca, assim, adoro, né? Adoro educar. Agora os meus estão grandes, nem moram mais comigo, mas a gente se fala todos os dias, assim, a gente troca experiências todos os dias. E quando eles são crianças, é mágico, porque assim, ó, mesmo quando eles estão mal-humorados, quando eles não querem fazer as coisas, eu sempre tive e ainda tenho um olhar de muita ternura com os meus filhos, assim, sabe? Quando tu... eu acho que amanhã ou depois que eu vou postar um vídeo que diz assim, é quando eles menos merecem, é quando eles mais precisam. Sabe quando um filho faz birra, se joga no chão e tá agressivo, tá irritado? Ele tá querendo mandar um recado para esse pai, para essa mãe. Isso é um recado de que alguma coisa não tá legal ali dentro. E quando não tá legal ali dentro, a gente precisa ser meio mágico para adivinhar, né? Como é que a gente vai adivinhar? Só com conversa. Só que se esse filho é nenê, se esse filho é pequenininho, ele não sabe expressar. Então, o que a gente faz? A gente enche esse filho de carinho, de afeto, de atenção. Mas ó, veja bem como tem que ter o bom senso. É um carinho, um afeto, uma atenção, mas não é fazendo as vontades dele. É muito louco, né? É assim, ó. É simples, mas não é fácil, certo? Então, assim, como é que a gente vai encher esse filho de carinho e afeto, sendo firme, dando limites, colocando regras em casa? Ai, Kátia, é muita coisa, meu Deus, eu não sei o que pensar, o que fazer. Sabe quando a gente começa a dirigir um carro que tem o acelerador, tem o freio, tem a embreagem, tem o pisca-pisca, tem o retrovisor? Gente, é muita coisa, né? Mas depois que a gente organiza, sabe, as ideias e vai repetindo, né? Vai repetindo o raciocínio, vai repetindo as falas, vai repetindo os pedidos, assim, os pedidos pro filho, né? Fazer tal coisa. Isso, a gente vai colocando isso na rotina. Quando a gente coloca essas questões na rotina e a gente repete várias vezes, por fim isso vai se tornando um hábito. Até o próprio pensamento, quando a gente começa a pensar positivo, a gente começa a agradecer, né? Que coisa mais boa que esse filho tá aqui comigo, né? Ou a gente pode pensar, ai que inferno, não aguento mais, essa criança não cala a boca. Então é diferente, entendeu? É diferente tu pensar assim, meu Deus, essa criança não cala a boca, não aguento mais. Então que bom, né? Que ele fala, pelo menos ele, poxa, é normal, né? Tem crianças que são mudas, são surdas. Então assim, tudo a gente tem que agradecer. Só que a gente não é boca aberta, a gente não é bobo, entende? Para aceitar as birras dos filhos, a malcriação, mau humor, um jeito de falar, sabe? Não, ora bolas. A gente precisa mostrar a hierarquia dentro de casa, a gente precisa com carinho e com respeito. Então assim, quando um filho tá birrento, esse filho não aceita as regras, né? Esse filho não aceita limite, a gente precisa chegar e falar assim, olha só, bonitão, mas a gente vai ter que conversar. A mãe pensou algumas coisas aqui que estão acontecendo aqui em casa e pro bem geral aqui da família, de todos nós, tu vai mudar algumas atitudes. Então, tem que ver a idade do filho, tem que ver as palavras. Então, assim, a gente pode usar exemplos, usar metáforas de coisas que ele entenda. Vamos supor que ele já vai à escolinha. Um exemplo, tá? Agora a gente está em pandemia, talvez nenhum filho esteja indo para a escolinha, mas enfim, se já foi, se já tem lembrança. Sabe quando tu chega na escolinha, o filho vai dizer sim. Então, a professora não pede para vocês entrar em fila para ir até o refeitório lanchar? Sim, isso é uma regra. Entrar numa fila e ir até um lugar é uma regra. Depois do almoço na escolinha, ou depois do lanche, lavar as mãos. Antes do lanche, lavar as mãos.
Não tem que fazer? Tem que fazer, mãe. Isso é uma regra. Quando um coleguinha tá brincando com um brinquedinho ali, tu pode chegar e arrancar aquele brinquedinho da mão do coleguinha? Ele vai dizer não. Sabe o que é isso? É limite. O nome disso é limite. A tua professora tá te dando limite. O que significa limite? Eu não posso invadir o espaço do meu colega. Ele também não pode invadir o meu espaço. Existe um limite de acesso, de toque, de controle, enfim, as palavras precisam ser palavras que essa criança está acostumada no vocabulário dela, né? Então, a metáfora, eu tenho um vídeo que eu gravei que o título é assim, ó, Metáforas. Use e abuse para educar seu filho. Então, assim, a gente usando metáforas, a gente entra no universo do filho com as coisas, com os brinquedos, com os desenhos que o filho está acostumado a assistir, a fazer, né, a falar. E a gente pega exemplos daquilo. Então, e aí ele se imagina, vamos supor, então, a Peppa ou a mãe da Peppa é malvada ou é malcriada ou é, sabe, usa exemplos de coisas que ele consegue imaginar, lembrar, visualizar e se colocar naquela situação, sabe? E conversar, né? Então, assim como na escolinha tem limite, tem regras, aqui em casa também. Porque é normal a gente fazer assim. Pra gente ter uma organização, pra gente ter uma harmonia dentro de casa, né? Porque a mãe e o pai gostam muito de ti, a mãe e o pai quer que quando tu for um adulto ou vá pro colégio de gente grande, tu se relacione bem com os teus colegas. Então, se tu não seguir as regras aqui em casa, quando chegar a hora de tu ir para um colégio de gente grande ou de criança grande, tu vai sofrer muito, porque o mundo lá fora é cheio de regras e limites. E isso tá certo, tá tudo bem, não é errado ter regra. Aí, blá, 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 né? Daí deixa a imaginação fluir, entendeu? Então, assim, só que o que é a moral da história? É a gente saber o que a gente quer pra dentro da casa da gente. É a única coisa que a gente tem controle nesse mundo, sabe? Oi, Marcele. É a única coisa que a gente tem controle nesse mundo é a casa da gente. Primeiro é a cabeça, o cérebro, os pensamentos, certo? O que eu alimento o meu corpo? De que eu alimento o meu corpo? Quais os pensamentos que eu alimento o meu corpo? Com pensamentos legais, de abundância, eu alimento minha mente com pensamentos de que o meu filho vai ser queridaço comigo, meu filho vai ser gentil, meu filho vai ser um cara fora do normal, minha filha vai ser maravilhosa, ou eu nem penso sobre isso, eu nem almejo que o meu filho seja uma pessoa fora do comum, extraordinário. Sabe, eu comecei agora a ler esse livro aqui, ó, tô cheia de Pai Rico, Pai Pobre, e eu tô lendo todos os dias de manhã, 11 da manhã, estão convidados a participar desse livro, dessa leitura. Então, assim, a minha filha, que tá na Alemanha agora, queria muito ler esse livro e eu identifiquei que a educação financeira, eu preciso estudar mais, eu preciso realmente ter uma independência financeira e só estudando e correndo atrás é que eu vou conseguir. E a minha filha, meus filhos também sempre quiseram ler esse livro. Então eu pensei, eu vou ler ao vivo para todo mundo se beneficiar. Então, assim, a história é de um menino de 9 anos. Então, pensa bem, uma criança de 9 anos já pode estudar, né, ter uma inteligência financeira desenvolvida. Já pode. Então, o que eu quero para mim? O que eu quero para minha casa, para minha vida? Eu quero desenvolver o meu filho para que ele seja extraordinário. Então eu tenho que aumentar a régua, né? Então, assim, se eu for aceitando tudo sempre do jeito que tá, sempre do jeito que tá, que nem um burro de carga dentro de casa, lavando louça, fazendo almoço, trabalhando fora, lavando roupa e arrumando cama e arrumando casa e limpando, meu Deus, já fiquei cansada só de pensar. E aí os beleza ficam assim, tipo assim, ó, os beleza, né?
O filho, o marido, os filhos, a filharada, fica todo mundo numa boa e eu aqui, trabalhando fora, limpando, passando, eu acho que ninguém mais passa roupa hoje em dia, né? Mas, sabe, a gente precisa ver o que a gente quer pra gente. Mãe, pai, o que você quer pra você, pra sua vida, sabe? Depois, o filho vai se enquadrar nesse ritmo da música. Mas quem vai escolher a música não é ele, é você. Só que tem um detalhe. Isso tudo tem que ser muito regado com muito amor, muita educação, muita gentileza. Eu gravei um vídeo com o título assim: seu filho é gentil com você? E um outro vídeo também: você tem o filho que merece. Bah, forte, né? Você tem a vida que merece, você tem o filho que merece. Por quê? A gente é de pequeno que se torce o pepino, não tem esse ditado? A gente ensina os filhos desde pequenininho, gente. Então a gente molda aquele ser humano conforme os nossos hábitos, os nossos exemplos dentro de casa. Então, assim, até os 7 anos que ele tem a personalidade formada, né? E, por exemplo, a sexualidade, a gente tem que começar a conversar desde a barriga, sabe? Sobre sexualidade, educação sexual. Ele tem que saber que as pessoas não podem encostar nele, né? Ele tem que saber o limite, né? Do sinal vermelho, do sinal verde. Então, eu não tinha uma educação muito explícita com os meus filhos. Eu fui ter quando eles fizeram 10, 11, 12, daí eu comecei a falar sobre sexo mesmo, sabe? Mas a prevenção contra abuso sexual, nossa, desde 2, 3 aninhos. E eu tô estudando sobre isso, então é impressionante como tem oportunidade pra gente proteger os nossos filhos, pra gente fazer com que os nossos filhos sejam pessoas foda mesmo, sabe? E assim, conversando que a gente vai fazer com que eles se desenvolvam, sabe? É conversando que a gente vai fazer com que o filho tenha vontade de crescer, tenha vontade de ser uma pessoa boa, tenha vontade de fazer o bem, sabe? Tem uma frase do Nelson Mandela, deixa eu ver se eu consigo ler, tá ali no meu mural. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Então, assim, o preconceito, né? O que é? O preconceito é ensinado por alguém em algum momento. Então, assim, dentro de casa, quais as palavras que a gente usa? Qual é a frequência que vibra dentro de casa, sabe? Então, a gente precisa cuidar disso. A gente tendo uma frequência positiva, a gente conversando, se colocando vulnerável com os filhos. Eu acredito muito em clareza de ideias, em vulnerabilidade. Sabe quando o filho tá irritado, quando o filho tá ansioso, ou quando a gente tá, normalmente quando os filhos estão irritados e nervosos, é porque os pais estão também irritados, nervosos, preocupados com alguma coisa e poxa vida, é normal, é a vida, a gente se preocupa mesmo, né, com as coisas, a gente se preocupa, só que a gente precisa ter inteligência emocional para saber lidar com isso. Então, assim, meditando, fazendo uma yoga, respirando fundo, sabe? Fazendo um ambiente favorável. Eu acredito muito em ambiente favorável. O que eu acredito? Em desligar Jornal Nacional, desligar a televisão da Globo, desligar... Assim, a gente está vivendo numa pandemia mundial, gente. É muito sério, é muito triste. Só que adianta eu saber quantos mortos teve de ontem para hoje? Adianta eu saber. Antes tinha mortos das favelas, tinha mortos por
infarto, tinha mortos de câncer, e a gente parece que não dava bola para isso, né? Bala perdida, assaltos, estupros, tudo. E agora a pandemia tá tomando conta, né, do desastre mundial, assim. Então, assim, sempre aconteceu desastre, sempre aconteceram mortes, sempre, mas a gente parece que não vibrava naquela frequência o tempo inteiro, entende? E eu convido você, pai, você mãe que tá me assistindo, para não vibrar, porque eu penso assim, eu tenho controle por tipo assim, ó, um raio, né? Que eu posso atuar. E esse controle é que vai fazer com que eu tome uma atitude, uma ação ou outra. Então, se eu não tenho controle sobre o número de mortes no Brasil, sobre o número de mortes no mundo, qual vai ser a diferença eu saber essa informação? Ah, porque é importante saber, por quê? Por quê? Por que é importante saber? O que vai ajudar as famílias que estão perdendo os doentes do Covid? O que vai ajudar eu saber? Gente, sabe o que vai ajudar? Eu meditar e pedir paz para o mundo. Eu meditar, orar, respirar fundo, pensar: Deus proteja meus filhos, minha casa. Aí eu vou estar sendo egoísta? Não. Eu vou estar cuidando da harmonia dentro da minha casa, da felicidade, da carência do meu filho, da carência do meu esposo. Eu dei um baita abraço e um baita beijo no meu esposo hoje. No meu filho, eu abracei ele e coloquei o coraçãozinho dele encostado no meu, até sentir o coraçãozinho dele bater. Eu fiz isso. Às vezes a gente tá com as pessoas dentro de casa, mas não se relaciona e quer ficar sabendo da vida dos outros. Sabe, os valores ficam invertidos às vezes, sabe? Então, assim, a gente sendo egoísta, se preocupando com a nossa felicidade, a gente vai estar fazendo, tipo, a nossa parte. Tem outra frase que eu amo, quer ver, ó? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa é do Gandhi, essa frase é do Gandhi. A começar em mim, tem uma música linda, A Começar em Mim, tem no feed do meu Instagram, se você procurar você vai achar. Começar por mim, sabe? Então imagina se você mora num prédio, tá? Um prédio com, vamos supor, 50 apartamentos. Imagina se cada apartamento tem um pai e uma mãe, tem uma pessoa, certo? Um ser humano morando ali. Imagina se aquele ser humano começa a vibrar numa frequência positiva, começa a fazer o bem. Imagina se esse ser humano, ele começa a tratar bem o seu filho. Imagina se esse pai, se essa mãe, aí é um prédio, um edifício com 50 apartamentos. Imagina se cada um pensar em melhorar a sua vida dentro de casa. Isso não é egoísmo, gente. Isso é inteligência. Agora, a gente ficar querendo ligar Jornal Nacional, ficar ligando TV o tempo inteiro para saber as desgraças, a gente vai trazer uma frequência pesada para dentro de casa, a gente não vai conseguir ajudar, a não ser que tu pegue e faça doações, enfim, mas até para fazer doações não precisa ficar sabendo, né, o tempo inteiro, todos os dias das notícias. Então, quando a gente fala, vamos supor, de regras, né, e no fim eu coloquei o comentário aqui da live, não fixei o comentário, olha que boca aberta eu. Ai. Então, quando a gente tem em mente que regras e limites, né, que os filhos precisam, mas não gostam, é aquela coisa legítima, assim, quando a gente vai vender um produto que o cliente não sabe que precisa, mas ele precisa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entregar o que ele quer, né? E vender o que ele precisa. Tipo assim, às vezes o que o filho quer é mais atenção,
é mais carinho, é que o pai e a mãe pare, sente no chão, brinque um pouco, olhe no olho do filho. Vamos brincar, sobe aqui na mãe, vamos brincar de cavalinho, vamos brincar de sei lá o que. Se fizer isso, eu sou capaz de apostar. Se você pai, você mãe que estão me olhando agora, fizer isso todos os dias, não tem birra que resista, sabe? Porque a gente vai estar se doando para esse filho. Eu trabalhava fora, eu tinha 3 filhos pequenos. Quem me conhece sabe, a minha vida era bem loucura, assim. Moro em Esteio, eu trabalhava em Porto Alegre, são mais de 30 quilômetros. O trânsito, eu ficava 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E mesmo assim, gente, eu fazia academia. Eu sempre me alimentei de uma maneira natural, tranquila, assim, fim de semana era liberado, assim, bobagem, besteira, sabe? Mas durante a semana era mais regradinho, entendeu? Pra mim e pros filhos. Então, assim, nossa, isso tudo meio que... vamos fazendo, porque a gente não é perfeito, os filhos não vêm com manual de instrução. Tudo não é um mar de rosas. Nossa, lá em casa tinha vezes, sabe, quando eu chegava em casa e eles espalhavam tanto brinquedo pela sala, tanto brinquedo. Eu chegava em casa e dizia assim, pelo amor de Deus, vocês vão arrumar isso agora. Não, e eles me contam, sabe, que quando escutava o barulho do carro chegar na garagem, eles faziam assim, zum, 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 zum. Eles eram umas pragas, sabe, gente, umas pragas, mas assim, como é que eu posso dizer? Eu falava, sabe? Eu não acredito que eu chego em casa assim. Mas o que acontece? Eu dava aquela puteada e logo eu ficava de boas com ele, entendeu? Com eles. Então, assim, eu dava limite, eu dava... Até hoje eu dou limite. Eu não deixo eles passarem do limite comigo, sabe? Até hoje. E então eu acredito muito nisso, sabe? O tempo já tá quase esgotando. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer tirar uma dúvida aqui? Fica à vontade, gente, porque eu começo a falar, eu posso ficar falando 20 mil anos aqui, porque eu adoro falar sobre essas coisas. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, se quiserem entrar na live para conversar, tem ainda uns 8 minutos. Então eu acredito muito nisso, sabe? Que quando a gente tem assim, ó, uma organização mental, né? Uma organização do que a gente quer para nossa vida, o que a gente quer para dentro da nossa casa. Eu vou ser uma mãe que eu quero ter a louça sempre lavada antes de dormir, então eu vou combinar com todo mundo. Olha aqui, ó, é uma mania minha, eu tenho toque, tá? Só tô comunicando vocês. E a louça tem que estar lavada antes de dormir. Eu até posso eu lavar, mas vocês fazem tal coisa, vocês fazem tal coisa. Então, assim, só que as regras precisam ser organizadas, precisa ter uma organização, porque não pode ser uma maluca que um dia pede uma coisa, um dia pede outra, sabe? Essa organização, a gente precisa ter a mente centrada pro filho também. Pô, a minha mãe tá me dando um norte, a minha mãe tá me dando um limite, a minha mãe tá me dando regras. Eu tô me sentindo mais organizado, sabe? Ensina esse filho a arrumar a cama. Mas ele só tem 3 anos. O que tem? O que tem? Com 3 anos, gente, as crianças já entram nos aplicativos, não tem? Ficam assim no celular, ó, e dão um banho na gente no celular. Nem poderiam estar mexendo no celular. Nem poderiam estar tendo contato com equipamentos eletrônicos e já estão voando, né, no celular. Então, assim, impressionante. Eles são muito inteligentes. Então, a gente tem que se apoderar, se aproveitar disso no bom sentido, sabe? E manipular os filhos no bom sentido para que eles façam o que a gente quer que eles façam, que é pro bem deles. Então, assim, ter um filho ou os filhos em casa seguindo regras e a gente também dando exemplo, seguindo essas regras também que a gente inventou, que a gente colocou, porque a casa é nossa, ninguém tem nada a ver com isso, entendeu? Aí esse filho tem que andar conforme a música. Só que o que é? O pai e a mãe vão ser tão queridos e tão gentis que esse filho, mesmo que ele nunca concorde, vai virar um hábito, vai entrar na rotina e o filho nunca vai concordar. Tipo assim, a minha função é tirar o lixo, a minha função é guardar meus brinquedinhos antes de dormir, que a minha mãe põe na cabeça que tem que dormir com a casa arrumada, sem brinquedo no chão. Sabe o que eu falava para os meus filhos? Eu dizia assim, ó,
O anjinho da guarda não gosta de bagunça. Quando a mãe vai nanar, a mãe vai lá pro quartinho dela, vocês ficam no quartinho de vocês, cada um no seu quartinho. Imagina, quem é que vai cuidar de vocês se o anjinho da guarda não gosta de bagunça? Aí eu dizia isso, entendeu? Eu dizia que o anjinho da guarda não gostava de gente que xingava, de gente que brigava. O anjinho da guarda vai sair de perto de vocês porque vocês estão falando nome feio, vocês estão brigando um com o outro. É isso que vocês querem? Que nem o anjinho da guarda não cuide de vocês? Quando a mãe tá lá dentro fazendo não sei o quê, quando a mãe tá trabalhando e a empregada tá fazendo almoço, quem é que vai cuidar de vocês? Eu falava umas histórias malucas assim, sabe? Então a gente precisa inventar alguma coisa. Por exemplo, nos cursos que eu tô preparando, eu falo muito de vibração positiva, de frequência boa, de palavras positivas. As palavras têm poder, sabe? Quando a gente não pode nunca falar para o filho assim, eu sabia que tu não ia conseguir fazer. Tu nunca faz nada direito. Meu Deus, jamais fale isso para um filho, sabe? Porque isso arrasa com a autoestima do filho. Então, assim, palavras positivas, tudo isso eu usei na minha educação com os meus filhos de uma maneira intuitiva, de uma maneira natural, sem estudar. E agora eu estudando mais sobre tudo isso, nossa, eu identifico o poder das palavras, o poder do pensamento positivo. Palavras positivas, pensamentos positivos produzem os hormônios do bem-estar, né? Dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina. Palavras positivas, músicas alegres, abraços, gentilezas, carinhos. Tudo isso, quando a gente estimula a produção disso no nosso filho, ele fica mais calmo, ele fica mais feliz. Então, quando a gente grita, quando a gente briga, quando a gente tá de mau humor, a frequência, sabe aquela nuvem negra assim? Isso produz cortisol e adrenalina, mas aquela adrenalina pesada, adrenalina que não é saudável, sabe? Então, assim, para não produzir o cortisol e a adrenalina, a gente precisa estimular a produção, fazer com que os neurotransmissores produzem os hormônios do bem-estar, que é o quarteto do bem-estar que a gente chama, que é dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Então, assim, com abraço se produz isso, com carinho, com sexo, com atividade física. Tudo isso tem alimentos, gente, alimentos saudáveis, fruta, tomar bastante água, respirar fundo, meditação faz com que o organismo produza esses hormônios. Então eu acredito muito, sabe? Então na hora de falar sobre regras e limites, a gente precisa primeiro pensar como é que tá o nosso eu, né? Como é que a gente está se sentindo, como é que a gente está vendo a nossa relação com o nosso filho, como é que a gente quer ver. Se a gente quer mudar, gente, procurem ajuda. Se vocês querem mudar, se vocês querem melhorar alguma coisa, procurem ajuda, sabe? Tem muitos profissionais bons, sabe? Eu tô à disposição agora, minha missão de vida é essa, é ajudar pais e mães se relacionarem melhor com seus filhos, criarem e educarem filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis e manter a paz e a harmonia em casa. Esse é a minha missão de vida agora. E é muito possível. Se eu conseguir, sem grana, separada, com 3 filhos pequenos, trabalhando que nem uma louca, eu consegui, gente. Meus 3 filhos fazem esporte, são gentis, se alimentam natural, me tratam que nem uma rainha e eles tratam todo mundo bem. Eles não são perfeitos, eu também não. Mas se eu conseguir, você também consegue. Esse é o meu recado, espero que vocês tenham gostado. O Instagram já tá me avisando aqui. Olha só, eu vou deixar essa live salva. Meu pedido é que você entre lá e comente qual foi a virada de chave que deu, né? Eu vi que tinha umas pessoas aí que ficaram, não sei se a Mari ficou até o final, quem é que tá aí, não sei. Mas assim, faz isso, vai lá, comenta qual foi a virada de chave, porque daí o Instagram entende que essa postagem fez bem para alguém, né? Foi positiva e o Instagram divulga para mais pessoas, certo?
Obrigada. Tchau, tchau.